Por que Lázaro não contou nada do céu? 4 dias. Morto. Você já percebeu que Deus às vezes escolhe o silêncio? Lázaro, 4 dias morto. Ressuscitado por Jesus, viveu anos depois, mas 0 palavras registradas sobre onde esteve. Por quê? Porque Deus tinha propósito no silêncio. Porque há coisas que não devemos saber ainda. Porque fé deve ser em sua palavra, não em testemunhos humanos. E quando você entende por que Deus manteve Lázaro em silêncio, você aprende uma lição crucial. Confie na Escritura, não em experiências. Viva por fé, não por visão. E respeite os mistérios que Deus escolhe não revelar. Preciso confessar algo. Durante anos, fiquei fascinado por relatos de experiências de quase morte. Livros sobre pessoas que foram ao céu e voltaram. Parecia confirmar a Bíblia. Mas então percebi. Se Deus quisesse que soubéssemos detalhes do céu através de testemunhos humanos, por que manteve Lázaro em silêncio? Ele estava morto 4 dias. Se alguém deveria ter testemunho impressionante, seria ele. Mas, nada. E isso me ensinou. Deus escolhe limitar certas revelações, e devemos respeitar esse limite. Fique comigo. Porque vamos explorar. Por que Deus manteve Lázaro em silêncio? O que isso ensina sobre fé versus experiência? E como aplicar isso hoje com turismo celestial moderno? O silêncio de Lázaro, João 11, história completa. Jesus ressuscita Lázaro. Mas nenhuma palavra de Lázaro sobre onde esteve. João 12, 2. Lázaro come com Jesus depois. Então viveu. Falou. Mas sobre o além? Silêncio. Por quê? 5 razões possíveis. Razão 1. Deus o proibiu de falar 2 Coríntios 12, 4. Paulo ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Deus às vezes proíbe compartilhar certas revelações. Por quê? Porque devemos viver por fé, 2 Coríntios 5, 7, não por testemunhos sensacionais. Razão 2. Lázaro experimentou sono, não consciência. Jesus chamou a morte de Lázaro de sono, João 11, 11. 1 Tessalonicenses 4, 13, 14. Os que dormem. Se morte é sono, inconsciência até ressurreição, Lázaro não teria memórias para compartilhar. Dormiu e instantaneamente acordou quando Jesus o chamou. Razão 3. Ainda não era tempo de revelação completa. João 3:13. Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. Antes da ressurreição de Cristo. Já parou para pensar por que Lázaro, depois de ficar 4 dias morto e ser ressuscitado por Jesus, nunca disse uma única palavra sobre o que ele viu no além? A Bíblia não registra nenhum relato dele sobre o céu ou qualquer outra experiência. É um silêncio que ecoa através dos séculos e nos faz perguntar: por quê? Hoje, vamos mergulhar fundo nesse mistério e descobrir as razões teológicas por trás desse silêncio de Lázaro. E acredite, a resposta é muito mais profunda e reveladora do que você imagina. A primeira coisa que precisamos entender é o foco da história. O milagre da ressurreição de Lázaro não é sobre Lázaro. Parece estranho dizer isso, né? Mas a verdade é que o protagonista dessa passagem incrível é Jesus. O evento inteiro foi orquestrado para um propósito maior: revelar a glória de Deus e manifestar o poder de Jesus como a ressurreição e a vida. Lá em João, capítulo 11, antes mesmo de ir até Lázaro, Jesus diz claramente aos seus discípulos: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Pense comigo. Se Lázaro começasse a descrever anjos, ruas de ouro ou qualquer outra coisa do paraíso, para onde iria a atenção de todo mundo? Para a experiência de Lázaro. As pessoas ficariam fascinadas com os detalhes do além. Fariam 1000 perguntas a ele, e o foco principal, que era a glória e o poder de Cristo, seria completamente ofuscado. O silêncio de Lázaro, portanto, não é um vazio, mas um ato de adoração. É como se, sem palavras, ele estivesse apontando para Jesus e dizendo: não olhem para mim, olhem para aquele que me trouxe de volta. Ele é a notícia, ele é a mensagem. A ausência de um relato sobre o céu
força a nossa atenção a permanecer no autor do milagre, não no receptor dele. É um poderoso lembrete de que a nossa fé deve estar centrada em Cristo, e não em experiências espetaculares. A segunda razão, igualmente importante, tem a ver com a suficiência das Escrituras. A Bíblia nos ensina que a palavra de Deus é tudo o que precisamos para a nossa fé, salvação e vida com Deus. O apóstolo Paulo diz a Timóteo que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar, repreender, corrigir e nos instruir na justiça, para que sejamos perfeitamente preparados para toda boa obra. A revelação que Deus nos deu na Bíblia é completa e suficiente. Para ilustrar isso, vamos olhar para outra história contada por Jesus, a parábola do rico e Lázaro. Não o mesmo Lázaro, claro, mas a lição é a mesma. Na história, o homem rico, que está em tormento, implora a Abraão que envie o pobre Lázaro de volta à terra para avisar seus irmãos, para que eles não acabem no mesmo lugar. E qual é a resposta de Abraão? Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. O rico insiste, dizendo que se alguém voltasse dos mortos, eles certamente se arrependeriam. Mas a resposta final de Abraão é demolidora. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Entendeu a profundidade disso? Jesus está nos dizendo que a palavra de Deus, representada por Moisés e os profetas, ou seja, o Antigo Testamento na época, e para nós a Bíblia inteira, já contém tudo o que é necessário para a salvação. Se a palavra escrita não é suficiente para convencer alguém, nem mesmo a experiência mais fantástica, como alguém voltando da morte, será. Deus não precisa complementar sua palavra com testemunhos extraordinários. Se Lázaro tivesse descrito o céu, isso poderia criar uma dependência perigosa em experiências pessoais, em vez de uma confiança sólida na revelação infalível de Deus. O silêncio dele reforça a autoridade e a suficiência das Escrituras. Nós não precisamos de um spoiler do céu. Nós precisamos crer na palavra que nos leva até lá. Agora, vamos trazer essa discussão para os nossos dias. Hoje vivemos numa era de turismo celestial. Parece que a cada semana surge alguém com um novo livro ou vídeo contando suas supostas viagens de ida e volta ao céu, ao inferno, ou a algum lugar intermediário. Essas histórias são muitas vezes sensacionalistas, cheias de detalhes que não encontramos na Bíblia. E, em muitos casos, até contradizem o que as Escrituras ensinam. Esse fenômeno cria uma fé baseada na curiosidade e no espetacular, não na verdade revelada. O silêncio de Lázaro é uma crítica profética a essa tendência moderna. Ele nos mostra um contraste gritante. O único homem na Bíblia, além do próprio Cristo, que comprovadamente voltou da morte após vários dias, não capitalizou sua experiência. Ele não escreveu um livro best-seller chamado 4 Dias no Paraíso. Ele não iniciou um ministério itinerante contando suas visões. Ele simplesmente voltou à sua vida, e seu testemunho silencioso era a sua própria existência ressuscitada, um troféu vivo do poder de Jesus. Isso nos leva a questionar: por que buscamos tanto essas experiências? Muitas vezes é porque nossa fé nas Escrituras é fraca. Buscamos uma prova extra, um vislumbre que nos dê mais segurança. Mas a Bíblia nos chama a andar por fé, e não por vista. O apóstolo Paulo, que teve uma experiência real de ser arrebatado ao terceiro céu, disse que ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Veja só, o maior dos apóstolos, que teve uma visão genuína do paraíso, foi proibido de contar os detalhes. Por quê? Porque a mensagem do Evangelho não é sobre os segredos do céu, mas sobre a cruz de Cristo e a ressurreição. O silêncio de Lázaro e a discrição de Paulo nos ensinam a sermos extremamente cautelosos com esses relatos modernos. Em vez de consumir vorazmente histórias de turismo celestial, deveríamos mergulhar mais fundo na palavra de Deus. É nela que encontramos a verdade sólida, o alimento para a nossa alma e o caminho seguro para a vida eterna. A fé que vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, é muito mais forte e estável do que uma fé baseada em relatos sensacionalistas de segunda mão. Então, o que aprendemos com o silêncio de Lázaro? Primeiro, que o centro de tudo é Jesus.
Qualquer experiência, milagre ou testemunho deve, em última análise, apontar para ele e glorificá-lo. Se o foco se desvia para a pessoa ou para a experiência em si, algo está errado. Segundo, aprendemos que a Bíblia é nossa fonte única, suficiente e final de autoridade. Não precisamos de novas revelações ou de relatos extra-bíblicos para afirmar nossa fé. Deus já nos deu tudo o que precisamos em Sua palavra. E terceiro, somos chamados a uma fé madura, que não depende de sinais e maravilhas, mas que confia firmemente nas promessas de Deus, registradas nas Escrituras. O silêncio de Lázaro não é um detalhe esquecido na narrativa bíblica. É uma lição teológica profunda e intencional. É um convite para pararmos de olhar para os lados, em busca de novidades espetaculares, e fixarmos nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A maior maravilha não é o que Lázaro viu, mas quem ele viu quando abriu os olhos novamente aqui na terra. O rosto de Jesus, a ressurreição e a vida. E essa é a única visão que realmente importa. Muito obrigado por assistir. Se essa reflexão te abençoou, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscrever no canal para mais estudos como este. Que a nossa fé seja sempre firmada na rocha, que é Cristo, e em Sua palavra infalível. Até a próxima. Lições do silêncio de Lázaro. Lição 1. Confie na Escritura, não em experiências. Não precisamos testemunho de Lázaro. Temos a palavra de Deus. 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Lição 2. Respeite os mistérios que Deus escolhe não revelar. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem. Há coisas que não devemos saber ainda. Aceite isso com humildade. Lição 3. Foco em Jesus, não em sensacionalismo. A ressurreição de Lázaro glorificou Jesus. João 11, 4. Não transformou Lázaro em celebridade. Mantenha foco em Cristo, não em experiências. Lição 4. Ressurreição. Importa mais que estado intermediário. Seja sono ou consciência entre morte e ressurreição, o objetivo é receber corpo glorificado na volta de Cristo. Isso é a esperança cristã. 1 Coríntios 15, 51, 53. Lição 5. Seja cético de revelações. Extrabíblicas Gálatas 1, 8. Ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue evangelho diferente, seja anátema. Teste tudo contra a Escritura. Se não está na Bíblia, não é necessário para a salvação. Deixe-me fechar com oração. Pai, obrigado pelo silêncio de Lázaro. Ensina-nos que Tua palavra é suficiente, que não precisamos testemunhos sensacionais, que devemos viver por fé, não por experiência. Ajuda-nos a respeitar os mistérios que escolhes não revelar, a confiar na Escritura acima de relatos humanos, e a manter foco em Jesus, não em experiências. Obrigado pela esperança da ressurreição, quando receberemos corpos glorificados e estaremos contigo eternamente. Em nome de Jesus, amém. Amigo, Lázaro não contou nada porque Deus tinha propósito no silêncio. Confie na Escritura, é suficiente. Viva por fé, não por turismo celestial, e aguarde a ressurreição. Esse é o verdadeiro objetivo. Se isto te libertou de fascínio por experiências extrabíblicas, inscreva-se. Próxima vez. Por que Samuel, morto, apareceu a médium em 1 Samuel 28? Deus permite isso? Chocante. Até lá, lembre-se. Escritura é suficiente. Confie nela.